Na madrugada de terça-feira, 24 de junho, o presidente Donald Trump anunciou de repente o cessar-fogo com o Irã, depois dele ter ordenado à Força Aérea Americana destruir 3 instalações nucleares do Irã, Natanz, Isfahan e Fordo, com os seus B-2 e bombas para destruir bunkers. O cessar-fogo deveria entrar em vigor oficialmente às 7 da manhã do dia 24, mas o Irã esperou até às 6h59 para lançar sua última salva de mísseis e drones. Infelizmente, um deles atingiu um prédio de apartamentos em Beersheba, matando 4 israelenses, totalizando 28 mortos nessa guerra de 12 dias com o Irã. No final daquela noite, outra vez, 2 drones assassinos, lançados minutos antes do cessar-fogo, foram interceptados a caminho de Israel. Drones não são mísseis balísticos e demoram muito para percorrer os 2.300 quilômetros entre a República Islâmica e Israel. Eu me pergunto o que teria acontecido se os drones tivessem atingido Israel com poder letal após o cessar-fogo ter sido anunciado? Quando o Irã lançou seus mísseis balísticos e de cruzeiro e drones assassinos contra Israel, ele o fez de modo aleatório para atingir o máximo de dano e mortes de civis. E de fato, dos 28 mortos, 27 eram civis e apenas um garoto de 18 anos, morto no dia 24 de junho, no dia do cessar-fogo, tinha acabado de se alistar e ainda não tinha nem terminado o curso básico do Exército. No final, o resultado foi o seguinte: o regime iraniano explodiu um hospital, um centro de pesquisas de câncer, uma clínica para crianças deficientes e milhares de casas de civis. Israel explodiu as capacidades de mísseis balísticos do Irã. Militares de alta patente foram eliminados, cientistas do programa nuclear também foram eliminados e junto com os Estados Unidos, seu precioso programa nuclear. De que lado você acha que era o mais certo? De que lado você apoia? Depois do cessar-fogo, tentamos voltar à normalidade aqui em Israel. Mas a ameaça dos mísseis não acabou. Os aliados do Irã, os Houthis do Iêmen e até mesmo o Hamas em Gaza, continuaram a lançar mísseis e drones e voltamos a correr para os abrigos. Os mísseis dos Houthis são menos sofisticados que os do Irã e geralmente causam menos danos, como os do Hamas. Mas dessa vez não podemos normalizar essa situação. Se o 7 de outubro de 2023 nos ensinou alguma coisa, é a de não ignorar os sinais de agressão. Desde a época de Shimon Peres, ouvimos que você faz a paz com os inimigos, não com amigos. Mas primeiro, paz se faz com países, não com organizações terroristas, que mantêm reféns ainda por cima. Segundo, e mais importante, não se pode fazer a paz com inimigos que ainda juram destruir você, que oferecem apenas um cessar-fogo temporário, para nós darmos o tempo suficiente para eles se rearmarem e nos atacar outra vez. Isso é pura insanidade. Um cessar-fogo de 60 dias com o Hamas em Gaza seria uma tolice, até suicida. Seria esquecer a invasão e a mega atrocidade do Hamas, patrocinada pelo Irã, e mesmo assim, aí estamos. Israel continua mandando pessoas para negociar no Catar, com as exigências absurdas do Hamas, que, por exemplo, quer que a ajuda humanitária saia das mãos da entidade americana e volte para a ONU. Se voltar para a ONU, volta para as mãos do Hamas. E isso tudo com ele ainda guardando 50 reféns, falando que vai soltar só 10 vivos e depois 8 mortos. E quer dizer, quem ganhou a guerra de verdade?
Ainda assim, o ritmo acelerado das mudanças no Oriente Médio não dá para ser relegado ao segundo plano. O Hamas está sentindo pela primeira vez a oposição de outros grupos em Gaza. Nessa última quarta-feira, o ministro do Interior do Hamas informou Yasser Abu Shabab, líder de uma milícia armada, que ele deve se entregar em até 10 dias por traição, espionagem para Israel e rebelião armada. Em resposta, o grupo de Abu Shabab disse que todos os membros do Hamas devem ser julgados pelas mesmas acusações por conexões com o Irã e a Irmandade Muçulmana. Aí eles têm um ponto. Na Judéia e Samária, vemos o mesmo movimento. Hoje foi noticiado que o sheik mais poderoso de Hebron, Sheikh Al-Jabari, e outros 21 sheiks declararam que querem cooperar com Israel e aderir aos acordos de Abraão, numa cisão completa com a autoridade palestina. O sheik de 48 anos disse que quer instituir, prestem atenção, o Emirado de Hebron, sendo ele provavelmente o emir, e que o melhor para os palestinos é trabalhar com Israel para o bem de suas comunidades. Bom, nesse ponto ele está elucidado. Mas voltando ao que é importante, amanhã o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viaja outra vez para Washington. Antes de 7 de outubro, parecia que Israel e a Arábia Saudita estavam à beira de um acordo de paz, um acordo que o Hamas conseguiu até agora sabotar. Só que hoje, com a ameaça do Irã amplamente reduzida, a Arábia Saudita se sente mais segura graças a Israel e aos Estados Unidos. E talvez Netanyahu esteja indo para Washington para saber se Mohammed bin Salman irá finalmente aderir aos acordos de Abraão. Vamos esperar boas notícias. Muitas possibilidades se abriram com as ações de Israel pós 7 de outubro. O Líbano soberano foi fortalecido com a queda da Hezbollah. E a Síria tem um novo líder, Ahmed al-Shara. Não sabemos ainda o que ele fará com todo o reconhecimento. Hoje mesmo, a Inglaterra reatou as relações diplomáticas com Damasco. Mas Israel deverá ter muita cautela. É só perguntar o que as comunidades druzas, cristãs, curdas e alauítas estão passando com esse al-Shara. Mas o mundo continua estranhamente obcecado pelos palestinos. E acordos de paz não são garantia de boas relações. A Jordânia e Israel, por exemplo, assinaram um tratado de paz em 1994. Mas no domingo passado, a seleção jordaniana de basquete abaixo de 19 anos se recusou a jogar contra Israel na Copa do Mundo de basquete. Isso garantiu a Israel uma vitória técnica, mas o envenenamento das mentes desses jovens foi uma vergonha. Um incidente bizarro ocorreu na semana passada em Tournai, na Bélgica. Cerca de 100 ativistas pró-palestinos mascarados invadiram a fábrica da OIP, que é uma subsidiária belga da fabricante israelense de armas Elbit Systems. Longe de prejudicar a guerra defensiva de Israel em Gaza, os manifestantes danificaram tanques destinados a ajudar a Ucrânia em sua guerra contra a agressão russa. A eleição de Zohran Mamdani ainda está dando o que falar como candidato a democrata à prefeitura de Nova York. Ele apoia abertamente o slogan globalização da intifada. Vamos globalizar a intifada. Quer dizer, vamos levar a todos os países do mundo homens-bomba para se explodirem em restaurantes, cafés, discotecas e ônibus. Que tal? Legal, não? E aí temos um antissemitismo que não mostra nenhum sinal de enfraquecimento. Nesse final de semana em Melbourne, na Austrália, 2 incidentes graves ocorreram. Um em uma sinagoga, que no meio da refeição de Shabat foi atacada com uma bomba incendiária e forçou os congregantes a fugirem pelas portas dos fundos. E outra
foi a destruição de um restaurante israelense que foi invadido por manifestantes pró-palestinos. Outro fato bizarro, a ex-refém Noa Argamani, que foi resgatada pelo exército no ano passado, enfrentou uma audiência terrível no Canadá. Quando discursava em prol dos reféns ainda em cativeiro em Gaza. Durante o evento, membros do grupo Solidariedade Palestina gritaram para ela, entre outras coisas, o Hamas está chegando, o Hamas está vindo. Imaginem só o trauma dela. E na semana passada também tivemos a vergonha do Festival de Música de Glastonbury, no sul da Inglaterra. A dupla de punk rap, Bob Vylan, liderou os gritos de morte, morte às forças de defesa de Israel, clamando pela destruição do único exército na terra encarregado de proteger os judeus do genocídio. A BBC, que transmitiu o festival, não achou nada de errado com a apresentação. Realmente, a cultura popular britânica hoje é como uma cervejaria de Munique nos anos 30. Você pode esperar uma mistura eclética de baladas românticas e gritos pré-pogrom. E aqui está o ponto crucial. O antissemitismo, misturado ao apoio ao jihad islâmico, está se espalhando pelo globo. Mas há o que fazer. Israel deve ela sozinha, não com a ajuda e a interferência americana, acabar o trabalho no Irã. O envolvimento americano foi o primeiro que aconteceu de uma guerra de Israel. Israel sempre teve uma política dela se defender sozinha. E isso não deve mais acontecer, para não termos que lidar com as exigências mal colocadas do governo americano. Outra coisa, nem Khamenei, nem o seu filho, Mojtaba, não poderiam ter sobrevivido a essa guerra. Sem uma mudança de regime no Irã, estaremos na estaca zero em pouco tempo. Eles vão renovar, eles vão reconstruir o programa nuclear deles. E aí, infelizmente, teremos testemunhado até agora apenas a primeira guerra entre Israel e o Irã. Esse é o meu comentário. A todos um bom final de semana e até o domingo que vem.